Olá, Doratingos! Esse é o Doracast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. Olá, eu sou Elisa e hoje temos um episódio diferenciado. Para começar, voltamos ao início do DoraCast, com a primeira abertura dos episódios da primeira temporada. Annyeonghaseyo, eu sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Saudades é o que é. Para que não ficássemos sem episódio novo, hoje estou aqui sozinha, mas com a companhia de vocês e com os áudios da Ellen e até da Olivia, que é a minha sobrinha de 4 patas, nesse especial com os bastidores do DoraCast. Achei interessante compartilhar nesse processo tudo que a gente construiu para chegar no podcast. E isso é formado com trechos de áudios de vários assuntos no nosso grupo de troca de mensagens e também alguns trechos interessantes de outras gravações do DoraCast. Vamos então começar falando daquilo que é o que une nós como seres humanos, que é sentir. Quando se fala de emoções num lugar do qual confiamos demais e muitas vezes como se só a racionalização fosse importante para viver bem e em sociedade, abrir o coração é algo muito vulnerável. Foram dessas conversas que nasceu o DoraCast, quando a Ellen intuitivamente sugeriu que expandíssemos essa experiência de dividir com mais pessoas os áudios e textos que a gente troca desde 2020 e que ficou mais intenso em 2021, 2022. Então, como você nos recebe em sua casa para trocar umas ideias, tomar um café, um chá, como se fôssemos todas, todos, amigas e amigos, começo com um trecho sobre algo bem pessoal, meu, particular, que complemento após o áudio. Ele dá o relógio e fala, nossa, esse é o relógio top de linha, não sei o quê, um relógio bonito, assim, daquela marca Omega, né, propaganda. E, e esse cara é ricão. Aí ele pega e mostra assim, não, esse relógio que é o top de linha, assim, né, um movimento filho da puta, primeiro, enfim. Aí mostra o relógio, não sei o quê. Aí ele fala, então eu vou pegar o relógio e devolver, né, depois eu trago outro, sei lá, te dou outro. Aí ele, não, eu quero o relógio. Porque mesmo ele falando essa palhaçada, ele gostou do presente que ele ganhou. E aí eu tô vendo isso e me engasguei. Eu engasguei, eu falei, o que tá acontecendo? Não tô entendendo, porque, tipo, é uma cena nada a ver. Tipo, não tem ninguém chorando. Tem, assim, um negócio de decepção, que é onde entra a lembrança. Aí eu vejo nesse sentido que eu tô aqui agora, né? Aí eu, nossa, o que é essa emoção aqui? Aí tá. Dei play na cena, comecei a assistir. Aí eu lembrei o que era. Essa foi uma cena que eu não esperava que traria uma cura de um trauma ou que desencadeasse uma grande frustração de quando eu me esforcei, me dediquei e fiz o melhor ao escolher presentes para a família, mas que nem todos receberam como eu esperava. Até como na cena que a pessoa recebe o relógio e depende do modo que ela fala, depois ela percebe que, não, peraí, deixa eu ficar com o seu presente, foi você que me deu. No fundo, aquela pessoa se importa. No caso, o aprendizado para mim foi que é melhor aceitar após soltar todas essas emoções que eu reprimia e continuar fazendo o meu melhor nessas situações. Situações nas quais eu me sinto bem, mas não criar expectativas. Fazer mais daquilo que se gosta, mas sem expectativas. Meio que aprender a viver na presença e receber de tudo como vem sem se preocupar com esse formato. Ainda num emocional mais denso, uma palavra que eu venho repetido aí muito nas últimas gravações, eu trago dois assuntos sensíveis. O primeiro foi assistindo um anime chamado Tadaima Okaeri ou Welcome Home,
né? Bem-vindo de volta para casa, que tem um tema comum em mangás, webtoons, manhwas, que é o Omegaverso ou Omegaverse. Por exemplo, nesse tipo de mangá, nesse universo fantástico, abre possibilidades de bebês nascerem de pessoas do sexo masculino, que sejam alfa ou ômega. E isso vai depender da própria criatividade do escritor, respeitando alguns aspectos desse tipo de texto. Seria uma descrição minha particular. O personagem, no caso, precisou voltar à cidade onde ele morava, rever pessoas da família, e foi isso que eu observei no episódio. Tô vendo um anime aqui que ele fala sobre o medo de rejeição, porque ele volta pra cidade dele agora, depois de ter conquistado as coisas que ele conquistou, ter melhorado aquilo que ele talvez não teria conseguido encarar no passado, mais jovem. E aí tem uma hora que ele fala assim que ele tem medo de rejeitar a si mesmo e rejeitar as coisas que ele acha que é importante para ele. Aí eu achei interessante isso. Quantas vezes a gente não rejeitou algo que faria a gente feliz ou rejeitou a gente mesmo, talvez os talentos. Isso me vem uma questão de rejeitar as partes boas da gente, rejeitar os sonhos, tudo porque não quer sair da zona de conforto, porque tem medo disso, porque não conhece, mas se não der um passo para frente não vai saber. Então achei muito legal ele falar que medo de rejeitar a mim. E ele já tá cansado. Ele não quer mais. Ele se sente dessa maneira, mas ele também tá cansado de se sentir dessa maneira. Não sei se dá pra entender. Mas achei muito interessante esse negócio de rejeitar a si mesmo. E faz muito sentido. O segundo trecho, que fala de um assunto sensível, foi um que a Ellen comentou no episódio de Beleza Verdadeira, sobre a indústria de procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, e se isso refletia a verdade interna dos artistas, sejam eles atores, cantores, especificamente na Coreia do Sul. Tava uma série chinesa, eu estava assistindo, e elas falaram assim: Ah, você passou pela Coreia? Aí elas começaram a dar risada, porque lá é o país que é especialista, né, em plástica de asiáticos. Então, eles. Por quê? Porque eles estão o tempo todo se cobrando disso. Isso é uma coisa muito forte lá. Aqui a gente também tem uma cobrança por aparência. Acho que todos os países têm isso. Mas em Tem. alguns países isso é mais tranquilo. Lá eles carregam isso desde pequenos, né? Você vê as criancinhas lá que são preocupadas com isso mesmo. Então você fala, então eles estão nessa busca de não errar nunca, nem na aparência, nem no jeito de ser, eu tenho que me portar desse jeito. Então, quando alcança o sucesso, você vê que muitos deles eles estão tão assim, eles não têm maturidade para lidar com tudo isso, né? Porque o emocional deles, eles foram lidando com essas outras coisas, acho que não é nem lidar, eles foram empurrando, né? Porque tinham que ir fazendo o que queriam fazer. Era um sonho se tornar um ator, um idol, eles queriam isso. E quando chega muitos, e não só na Coreia, mas você vê que muitos artistas passam por isso, né? Eles chegam num determinado ponto e eles falam, nossa, eu cheguei aqui agora. E aí você jura que aquela pessoa está muito bem, né? Porque alcançou né, conquistou o que quis, mas não saiu, assim, emocionalmente ela está totalmente destruída. O assunto sensível em questão é a rejeição, talvez até o abandono como raiz disso, seja a da própria imagem ou dos sentimentos internos, ou a rejeição de ainda ter receio de seguir os sonhos, as vontades individuais. E esse é um tema recorrente em muitos doramas. E a gente pode aprender muito sobre isso e como lidamos com a rejeição de uma forma saudável. É importante lembrar que a rejeição não define quem a gente é e que a gente pode superar essa dor com amor próprio, com o apoio de pessoas que nos querem bem, com abertura para receber, pedir ajuda, e de que a gente não está sozinho nessa jornada. Temos eu, temos a Ellen, temos vocês, você. Outro tema delicado quando falamos de seres humanos, é o familiar. A Ellen compartilhou no Dora Indica de umas semanas atrás nas nossas redes sociais, que é @DoraCastOficial, tudo junto, sem o tudo junto escrito,
alguns interessantes pontos de vista dela sobre o dorama coreano O Inigualável. E de que, no fim, todos fazem o melhor com a consciência que têm. Achei interessante, então, dividir isso com vocês. Que ela descobre que vai morrer, né? E aí ela vai se interna numa clínica. E nisso ela pensa que a avó não sabe, mas a avó sabe, aí fala pro pai visitar ela e tal. Aí o pai chega lá e dá dinheiro para ela e o pai não sabe o que fazer, porque o pai abandonou ela quando ela era criança e a mãe também. Ele levou para a mãe dele cuidar, né? A mãe foi embora também, depois a mãe morreu de um tempo, né? Um tempo depois a mãe morreu e ele ficou, mas ele não cuidava dela, quem cuidava era a avó. E com isso ela se sentiu rejeitada e tal. Mas aí quando esse pai vai lá conversar com a mãe dele, né, que é a avó dela, ele fala assim: "Mãe, o que que você faria se eu fosse morrer amanhã? Né? O que que você me diria? O que você faria comigo? Você me daria dinheiro? O que que você faria?" Aí a mãe dele fica sem saber o que fazer, porque ele fala assim: "Eu dei dinheiro para ela, mas ela não entendeu e eu não sei o que dizer para ela, não sei o que falar." E a avó fala: "Ah, sai daqui, você vai começar com suas coisas, sai daqui, eu não sei o que conversar, né? Você fica falando essas besteiras e não sei quem, não sei o quê." Ele fica desconcertado, né? Porque ele foi pedir para a mãe dele um conselho e ela também não sabia o que fazer. Porque nessas horas as pessoas sabem o que elas precisam fazer e eu nunca sei. Aí a mãe dele fala isso, né? "Sai daqui, você vem com essas histórias, essas conversas." Começa a xingar ele para ele ir embora, para ele parar com aquilo. "Ah, vai para sua casa, você não sabe o que fazer, vai para sua casa." E aí eu falei, muitas vezes na nossa vida é assim, né? Os pais, eles não sabem o que fazer com as perguntas que a gente faz, né? Porque a gente também tem todas esses questionamentos e eles também tiveram, mas eles foram vivendo e aí quando chega a vez deles responderem, também não respondem porque eles também não sabem, porque os pais também não responderam para eles. E eu falo, gente, que louco. E aí você, igual a avó fala, né? Você nunca deu amor para sua filha, não sei o quê, mas ela também não deu, porque provavelmente ela fazia isso com o filho dela, ela criou, né? Não abandonou, não expulsou de casa, mas às vezes não é só isso, né? Casa, carro e apartamento, tem algo mais profundo, né? Que aí não que ela tivesse que responder todas as dúvidas dele, mas é essa tensão, né? Que agora ele volta procurando essa tensão e ele também não tem, porque ela ainda não sabe o que fazer, né? Com os próprios questionamentos. Eu falei, cara, eu vou compartilhar aqui com a Elisa, porque é muito louco isso. Nossa, tem certas ficções que calam profundamente na nossa alma. O que conecta com a percepção também da Ellen sobre Deus, de uma frase que eu compartilhei com ela quando assisti Meu Demônio Favorito, que é um dos episódios do DoraCast agora da segunda temporada, que a frase era assim, quando Deus dizia ao demônio, protagonizado pelo Song Kang, aspas, "Eu sou uma mera companhia na jornada de tudo", fecha aspas. E a Ellen comentou sobre. E essa fala explica tudo aquilo, né? Que a gente condena Deus, né? De, por que que minha vida não dá certo? Porque Deus não quis, porque Deus isso, porque Deus daquilo. Não, você tem a sua escolha, você faz, não depende dele, né? Você está vivendo a experiência. Uma frase profunda, né? Não parece que é, mas é muito. Amor, deixa eu relembrar com vocês um trecho que a Olivia participou no episódio sobre a flor do mal. Temos uma participação canina. Ah, eu ouvi, ela concordou que ela fez. Então ela concordou. O pior é que eu não vou poder gritar no meio. Não, deixa a Olivia Né? conversar. É verdade. Deixa ela se expressar, ela está sentindo. É verdade. Ai, Deus. Se não fosse a leveza, não fossem esses momentos, a vida seria muito séria, densa. O que você acha? A gente percebe que o Dora funciona assim, para mim, para Ellen. É um momento para bater papo sobre emoções, sobre os doramas. E a gente percebe uma energia que vibra alegria ou leveza, ou até mesmo uma certa paz.
para a gente poder compartilhar nossas vulnerabilidades, nossas opiniões, sempre de um ponto de vista interessante. E também que isso vai depender de cada tema, de cada dorama e de como isso está curado ou não na gente que fala aqui com vocês. Isso me trouxe à memória uma outra emoção que é muito presente quando a gente assiste séries asiáticas, que é a raiva. E uma das últimas que eu passei e compartilhei num áudio foi sobre isso daqui. Dizer que estou um pouco cansada de quando as séries, em vez de resolver uma coisa no tempo certo, adiam para o último episódio. Tem um BL muito fofo que conseguiram estragar no 7º episódio por causa de uma cena de que o personagem estava pronto para falar, mas daí toca o telefone, o outro que atende é convidado para um date em grupo, ele recusa, e aí o outro decide não falar nada, porque ele percebeu que gosta do amigo, mas porque ele gosta, ele não tem coragem de falar ainda. Quando ele estava pronto para falar, ele não falou, porque esse telefone tocou. Aí depois, ele saiu, foi pro quarto, e o outro foi atrás dele, e já veio com aquelas histórias presumindo que ele tá com dificuldade de recusar que gosta, né, ou que ele gosta, recusar a paixão, digamos assim, ou gostar, e falando que já não é mais um problema. E o outro fica mais em silêncio ainda. E aí? Em vez do roteirista colocar sem telefone, tocando, e ele tendo a coragem de falar, aí já começa a desenvolver alguma coisa ali, mesmo que seja um pouco atrapalhado, e aí no último episódio, algo mais feliz, simples. Mas daí para ser simples, eu preciso inventar minha própria história, criar meu roteiro e inventar e gravar. Sabe aquela série Conforto, fofinha? Conseguiram estragar para deixar tudo pro último episódio. Tomar banho. Vou até comprar umas guloseimas, mas um pouco menos calóricas, para eu terminar de assistir. Me diz se não é para ter raiva do roteirista. Outro assunto que nos causa raiva é quando mexem com os nossos idols, os nossos ídolos. Escuta só. Acredito que eu captei. Eu entendi, sim, é a criação de ilusão, né? Que a gente cria muita ilusão a respeito de algo e aí aquilo pode se tornar realidade dentro da minha ilusão. Só que na realidade, né, que também não deixa de ser uma ilusão, não vai existir. E aí às vezes eu posso me frustrar, né, ficar doente, entrar em depressão e fazer algo comigo por essa ilusão que, né, não tem cabimento. Então é uma ideia vendida e tudo marketing, né? Não tem jeito. E aí as pessoas acreditam se quiser. Mas a gente vê que tem muitos casos disso, é tanto que é um negócio tão forte que as mulheres, as pessoas, os fãs se revoltam quando veem que estão namorando, que estão casando. Eu acho isso lá na Ásia muito forte. Eles criaram algo muito forte sobre isso. Teve um outro áudio que a Ellen compartilhou sobre uma cena que eu assisti e o personagem sentia vergonha de amar outra pessoa, porque ele não queria mostrar seus desafios, pois ficou responsável por uma dívida familiar. E depois que eu compartilhei sobre essa cena e os meus incômodos, a Ellen trouxe os seguintes pontos de vista interessantes. Não sei se foi exatamente isso que você quis dizer, mas eu entendi nesse contexto. E aí você fala da dívida, né? Da pessoa ter a dívida e se tornar obediente, né? Porque fica forte isso nela, né? E ela se torna obediente por quê? Porque ela renega ela mesma, ela fez a dívida, tá? Mas como que ela pode resolver essa situação com aquela pessoa? Porque aí entra também numa questão de vergonha, não é? Não vai para o mesmo caminho? Eu fico envergonhada porque eu estou devendo, não queria estar fazendo isso, mas eu continuo fazendo e aí fica uma bola de neve, nunca sai disso, mas ao mesmo tempo eu não consigo expressar porque eu fico com vergonha, sabe? Que não sai, é uma trava, e aí por isso que eu falo por que a gente não pode amar? Não sei, porque fala, nossa, mas dívida com amor para mim tem tudo a ver. E aí eu fico envergonhada de mim, né? Eu fico envergonhada porque eu fiz dívida
Aí eu tenho que obedecer a ele porque ele me tá me ajudando. Sim, não é uma obediência, mas a gente entendeu como uma obediência, mas não é uma obediência, mas eu tenho sim que ele tá me ajudando, eu ser grato pela ajuda, mas não é uma obediência a ele. Por que que a gente se sente envergonhado por gostar de alguém? Por que que a gente aprendeu isso, né? Nossa, eu gostar de alguém é motivo de vergonha? Você falou isso, eu fiquei aqui refletindo, porque todas as vezes que eu gostava de alguém, realmente eu ficava envergonhada. E eu já li que a frequência da vergonha ela é mais baixa que a do medo. E aí hoje eu entendo por quê. Porque você deixa de ser quem você é, a sua fonte. E a mesma coisa com a gente, né? A gente se sente envergonhado porque a gente gosta de alguém, porque. E aí entra no lance do amar. Eu não posso amar. Porque eu gostar, tudo bem, que pode ser uma fantasia, uma coisinha pequena, uma paixonite, mas não importa. O contexto é: eu não posso amar. E por que que a gente não pode amar? Se a gente veio de uma fonte que é puro amor. Então eu estou renegando essa fonte. E por que que. Aí a gente começa a fazer as perguntas: o porquê, para quê, onde começou, de onde eu trouxe isso. E aí é onde a gente vai fazer o resgate, né? Você consegue perceber que às vezes assuntos que não fazem sentido entre si nos fazem sentir muito? O que me lembra de observar outra cena, que para a maioria pode ser até banal, banal demais. Mas ela me trouxe uma autoanálise sobre trabalho, sobre arrogância, sobre como devemos respeitar o nosso lugar e o lugar do outro na vida, no jogo da vida. Vou fazer uma autoanálise para variar. Talvez em algum momento, acho que quando eu tava mais nova. Na faculdade e tal, eu acho que eu tinha essa questão de essa certa arrogância aí, mas eu não fazia nada para trabalhar ela. E também não me esforçava. Eu comecei a me esforçar na medida que as coisas começaram a dar errado, né, do jeito que eu tava esperando, e na medida que eu fazia, as coisas começavam a dar certo. E aí vinha também a sincronicidade, meio que o universo começa a facilitar a vida na medida que você coloca à disposição de fazer também, né? Não só esperar que as coisas aconteçam. O que me veio de o impulso de falar foi da gente sempre, primeiro para mim, que tô falando aqui, de que entrar nos lugares com respeito. Não preciso me sentir menor nem maior que ninguém, mas respeitar as. Xiu, Maria, tem mais coisa que eu imaginava. Tem uma questão emocional aí também, tem uma questão ancestral. Acho que muitos foram desrespeitados, pelo menos aqui no meu sistema. Então, já trazendo essa consciência para eles, que eu vou fazer o meu melhor nessa questão. Não vou prometer que eu vou curar todo mundo, até porque não posso. Só vou curar a mim. E na medida que eu me curo, eles recebem naturalmente. Não quero esse peso para mim mais, devolvo. Devolvo, devolvo, devolvo. De que eu entre nos lugares com respeito, me coloque no lugar que me cabe. Se é na minha empresa, então eu sou a CEO. Se é na nossa empresa DoraCast, a gente é uma parceria. Então, eu respeitar esse lugar, respeitar as pessoas que estão ali. E é isso que incomodou, que essa personagem chegou e veio com toda uma arrogância e meio que já exigindo algo porque ela viu que um outro conseguiu, mas o que o outro consegue é porque ele tem um mérito, tem alguma coisa ali que fez ele chegar onde ele tá. E ela pode receber outras oportunidades e tá querendo o lugar do outro, igual na Welcome to Sandauri também, daquela personagem lá, que deu tanta raiva. Enfim, foram tantos áudios nesse tempo antes do Doracast, durante, e nesse tempo em que teremos por aqui ainda, que sinceramente espero que seja bastante. Que a gente possa ter essa sensação de tomar café, tomar um chá, bater um papo mais descontraído e ao mesmo tempo profundo com vocês. Vocês que escutam e que é uma força motriz invisível aos nossos olhos, mas que fazem parte do batimento cardíaco. É algo sutil e que é aquela força, energia que nos faz seguir em frente. Gratidão por você que nos escuta.
de assuntos variados, muitos aprendizados, muitas curas. Aliás, pode ser interessante dividir o que eu acho que é cura nessas situações de estar em contato, estar em presença com o que observa e como a gente recebe essas informações disso que a gente observou. Então, licença, Ellen, eu vou compartilhar esse meu POV com vocês. Cura é um soltar emocional, que pode ser intenso, pode ser um incômodo, que após eu entrar em contato com essas emoções, vai levar a uma consciência sobre algum aprendizado, pode liberar um trauma, pode esclarecer algum aspecto que estava obscuro na vida pessoal, entre outros exemplos. Pode ser até um despertar emocional para quem geralmente utiliza muito a razão ou não tem o costume de refletir sobre a vida. Para a gente ir dando um tchau, uma dica gratuita de quando você deve indicar uma série ou dorama. Quando acabar a série eu te falo. Que daí eu vou poder recomendar com toda certeza. Agradeço você que me fez companhia até aqui. Agradeço a Ellen pela oportunidade que me deu e ao universo por estarmos todos juntos nesse aqui e agora. Era só isso mesmo.